Beleza, galera? Boa noite. Mais uma terça-feira de frio aqui em São Paulo. E hoje, um assunto um pouquinho anatômico, só para variar, né? Como bons osteopatas, gostamos da anatomia. E hoje passamos a falar, na verdade, da microanatomia do estômago, né? Falando mais um pouquinho ainda sobre o digestório alto. E depois, lá por final da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a vascularização também desta peça visceral. É importante destacar, né, gente, porque o nosso principal objetivo dentro do tratamento visceral realmente é tentar melhorar cada vez os processos vasculares da víscera. Então, por isso, hoje a gente passa a estudar um pouquinho mais sobre as artérias que vascularizam o estômago, para a gente tentar conhecer um pouquinho mais de detalhes aí, tentar rechear um pouquinho melhor o nosso tratamento, beleza? Então, vou dividir a tela aí com vocês. Só um minutinho. E vamos começar a esquematizar primeiro a microanatomia do estômago. Esse estômago, né, vale a pena destacar aí antes de começar a desenhar, que na verdade o que a gente vai estudar dele hoje é o epitélio dele, né? Vocês vão perceber que ele tem um epitélio muito específico e daí, a necessidade da gente realmente tratar melhor esse tipo de víscera pela sua importância, e pela sensibilidade que existe em cada célula que constitui essa parede do estômago, né? Então, hoje a gente vai passar a falar um pouquinho desta microanatomia do estômago. Então, se vocês lembram lá, a gente tem várias camadas da parede do estômago, desde a mais externa, onde a gente tem camada serosa. E aí a gente passa para as capas musculares, que inclusive essas capas são a parte muscular que forma o plexo mioentérico. Então a gente tem uma camada longitudinal de músculo, né? E uma camada onde eu tenho alguns processos de nervos, né? Do vegetativo dessa víscera que controla esse plexo. Depois nós temos camadas de células musculares circulares. Então, além da longitudinal, de externo para interno, temos as camadas circulares. E essas duas camadas formando, então, o plexo mioentérico. Faz parte da vida vegetativa de todo o processo visceral, ok? Depois dessa camada muscular, a gente tem a camada mais específica, talvez a que mais controla aí, na verdade, as questões de secreções. Então, estamos falando da camada submucosa, composta por artérias e veias, que falam bastante sobre o controle dessa víscera e dos processos de secreção que ocorrem aí durante o processo da digestão gástrica. Ainda nessa camada submucosa, também temos terminações nervosas que completam. Vamos pontuar primeiro camada submucosa, onde a gente encontra plexo submucoso.
que vai fazer todo o controle secretivo para dentro da luz do estômago. Também a parte vegetativa dessa víscera, ok? Em cima dessa camada submucosa, a gente tem uma camada muscular, que é a camada muscular da submucosa. Essa camada muscular, então, também controlada pelo plexo submucoso, faz a contração e pressiona aí as perdi a palavra. As glândulas gástricas a expelirem as secreções. Ufa, tava difícil isso aí. As secreções para dentro da luz do estômago. E, acima disso, a gente tem, então, depois da camada submucosa, a própria camada mucosa. Seria mais ou menos nesse sentido, né? Então, lá em cima eu tenho a mucosa, que faz parte aí da luz do estômago. Dentro dessa camada mucosa, a gente tem o aparecimento, então, das fossetas gástricas. E dentro dessas fossetas gástricas é onde a gente vai achar as glândulas gástricas. Esse é o ponto. A gente entender, dentro dessas glândulas gástricas, quais são os tipos de células que habitam essa região. Células essas que, então, são responsáveis pela produção das substâncias que estão indo para a luz do estômago. Então, dentro aí da mucosa, a gente tem o tecido epitelial, né? Então, formado por várias células. E ainda variações de células que vão produzir substâncias na luz para a luz do estômago. Então, hoje a gente vai passar a estudar quais são essas células que formam, então, o epitélio da mucosa gástrica e quais são as suas funções, ok? Então, de um modo geral, tentei fazer um esqueminha sobre a parede do estômago, desde a mais externa para a mais interna, então, desde a serosa até chegar lá na mucosa mesmo. E agora, lá na mucosa, a gente pega cada célula que compõe as glândulas gástricas, ok? O próprio epitélio da parede gástrica, da parede da mucosa. Então, vou mudar o esqueminha aqui agora, e agora a gente passa a falar dessas células. O interessante de destacar aqui, gente, é que, mediante as porções do estômago, nós temos maior concentração desses tipos celulares. Então, a gente vai começar de uma forma, primeiro, generalista, assim. Quais são as células que mais habitam todo o estômago, ok? Então, por todo o estômago, nós temos células da mucosa
superficial. Ok? E a função dessas células é a produção de HCl. Perdão, o que é HCl? Pela produção de muco mais bicarbonato. Ou seja, são células que estão em torno de todo o estômago, principalmente produzindo substâncias que diminuem o próprio atrito com a parede, emulsifica cada vez mais esse quimo e também produz o bicarbonato para equilíbrio aí da acidez do estômago, ok? Então, essas são as células que são mais encontradas aí no epitélio das glândulas gástricas. Depois, mais especificamente, vou colocar de cor aqui, no corpo, perdão, vamos começar pelo começo, né? No fundo do estômago e no corpo do estômago é onde nós vamos ter, então, maior concentração de células tronco. Essas células tronco, na verdade, já são células que podem ser qualquer tipo de célula. Depender da necessidade que o estômago tem de uma produção de célula X, ela se transforma nessa tal célula X. Por exemplo, de 3 a 5 dias, a gente tem uma certa renovação do epitélio das células mucosas superficiais. Como elas são células muito encontradas no estômago, se faz a troca aí delas de 3 a cada 5 dias. Então, as células tronco, elas têm essa função. De 3 a 5 dias, começam a trocar, a descamar, vamos dizer assim, essas células. Não, não é descamar, né? É trocar mesmo a função dessas células. Se torna uma célula superficial da mucosa, ou uma célula da mucosa do colo, ou uma célula oxíntica, ou uma célula zimógena, depende da necessidade do estômago. Então, ela está aí exatamente para isso, repor a necessidade celular da parede do estômago. Depois das células tronco, a gente tem células da mucosa do colo. Então, se a gente for prestar atenção lá na nossa glândula, seriam células que estariam mais lá no colo da glândula, na parte mais baixa aí dessas fossetas gástricas. Essas são responsáveis por produzir um muco que deixa o quimo muito mais solúvel. Solúvel. E ainda, com isso, diminui o atrito do químio no quimo na parede do estômago. Atrito na parede do estômago. Ok? Depois temos células principais, perdão, parietais, que são chamadas também de oxínticas. E essas são responsáveis por produção de HCl mais fator intrínseco. Fator intrínseco esse responsável, então, lá na nossa dieta, por capturar essa vitamina B12 e agora carrear ela até o ilho proximal, perdão, até o ilho distal, para onde ele vai ser absorvido. Então, falei em fator intrínseco, pensei sempre em vitamina B12. Ainda no fundo do corpo também temos essas presença de células principais. Essas são conhecidas como zimogênicas.
essas células vão produzir pepsinogênio. Para quem não lembra, o pepsinogênio, ele é a forma inativa da enzima que degrada proteínas, ou seja, a pepsina. Então, essas células que são responsáveis aí pela produção desta enzima. Veja quantos tipos celulares, quantas funções essa parede estomacal tem mediante ao estímulo que você dá para ela e como esse sistema é sensível, né, gente? E ainda também vai produzir a lipase gástrica. A gente viu que quando a gente tem a macromolécula da gordura em contato lá com a língua, tem uma lipase lingual, que já começa a envolver essas moléculas de gordura para preparar o encontro dessa mesma lá dentro do estômago. Lá dentro do estômago, também, pelas células principais, tem produção de lipase gástrica, mas em nenhum momento essa gordura começou realmente a ser degradada. Na verdade, ela só está sendo envolvida e preparada para que quando chegue lá dentro do duodeno, encontre a bile e aí sim começa o processo de emulsificação e depois pela lipase pancreática, aí sim ela vai ser quebrada em micromoléculas e ser absorvida aí para a corrente sanguínea, ok? Então são vários tipos de lipase para tentar aí a degradação da gordura, mas quem vai fazer isso acontecer mesmo já é lá embaixo, na lipase pancreática, ok? Bom, falamos por todo o estômago, falamos do fundo e corpo, e também células que habitam, todo o estômago. Agora passamos a falar de células que se encontram principalmente na parte pilórica. Vou colocar a parte região pilórica. Então, nessa região são encontradas principalmente células G, ou seja, células que produzem a tal da gastrina. Gastrina é essa que tem função de pedir o aumento da produção de ácido clorídrico e de sucos gástricos. Ok? Então, veja que a gastrina ela é produzida por essas células G, que já são encontradas lá na região pilórica, ou seja, depois que o quimo começou a ser processado dentro desse estômago, ele começa a ser impulsionado para a região pilórica. Se não tiver ainda na microlisação ideal, o que que ela faz? Retropulsa essas partículas já com gastrina para avisar as células principais que a gente precisa, né, perdão, as células parietais que precisa então ser secretado ácido clorídrico. Então, existe uma conversa entre as células dentro do estômago e por via vagal também, para que então seja cada vez mais produzido o ácido clorídrico na tentativa de microlisar cada vez mais as partículas e agora assim elas serem impulsionadas através do piloro, ok? A natureza é tão perfeita, né, dessa estrutura, gente, que ela coloca células específicas para as funções específicas que estão acontecendo nessa região. Depois da célula G, a gente vai ter também as células enteroendócrinas. Células que acontecem aí por todo o tubo digestivo, né?
tem N funções, também conhecidas como enterocromafins. Agrônomo? Essas células, então, vão produzir histamina, especificamente produzida pela célula C, que aumentam a produção de HCl. Vão produzir também a somatostatina. Essas são secretadas pelas células D e inibe a gastrina. Portanto, se inibe a gastrina, diminui a produção de ácido clorídrico. Portanto, seria uma substância aí para diminuir os processos digestivos. E também é responsável por uma substância chamada VIP, peptídeo intestinal vasomotor. Esse cara produz a inibição das contrações da musculatura lisa. Então veja, né, gente? Além das células parietais que produzem aí o ácido clorídrico, temos também a histamina que produz o ácido clorídrico. Temos o sistema vagal que produz o ácido clorídrico, ou seja, quer dizer, que estimula a produção do ácido clorídrico. Nós temos muito mais sistemas para se produzir ácido clorídrico, ou seja, para manter um pH de estômago acidificado, do que substâncias e células que produzem o contrário disso. A gente pode citar uma, que é a somatostatina, que inibe a ação da gastrina. Quando a gente tem uma para inibir, a gente tem pelo menos 3 sistemas para acidificar. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, né, gente? Quando o nosso paciente vier no consultório, se ele realmente tem uma questão de aumento do ácido gástrico, né, uma diminuição desse pH, já que o estômago, na verdade, vocês aprendendo um pouco mais da microanatomia, entende que ele é preparado para ser um meio ácido mesmo. Então, é perguntar se realmente esse paciente está tendo problema de acidez ou se ele está no sistema de hipocloridríase. A última aula que eu tive com vocês, há 2 semanas atrás, aí, gente, a gente falou um pouco sobre aquele teste lá do limão, né? Para saber se o paciente tem hipocloridríase. Então, eu estava vendo aqui nos meus arquivos, eu tenho mais 2 aulas para subir aí sobre digestivo, tá? Eu vou ver se eu já subo as 2 hoje, que aí dá para vocês fazerem uma sequência aí do que eu fiz com o digestório alto. A gente esmiuçou bastante, tá, gente? Acho interessante então vocês pegarem primeiro das 3, a aula 3 semanas atrás, 2 semanas atrás e essa aqui. Eu vou colocar lá no Instagram, no YouTube, designado lá como é que chama cada aula lá, e aí vocês vão assistindo na sequência, vocês vão entender desde o macro até o micro, passando pela fisiologia do estômago. Ficou bem legal, bem detalhada mesmo. Acho que vale a pena aí assistir essa sequência. E já sabe, né? Se gostou da sequência, compartilha. Vamos fazer o canal crescer, gente. Vamos compartilhar conhecimento. Beleza? Então, sobre a microanatomia, o que eu queria falar era isso aí. Veja, de novo, né, gente? Eu chamo a atenção. É uma natureza brilhante. Portanto, se faz necessário ter um maior cuidado com o tal do nosso estômago, pois ele acumula funções, né? Ele armazena, ele tritura, ele mescla, mas muito pouco se fala dele como uma ação imunológica mesmo.
Esse pH ácido é o que ajuda a desnaturar a membrana de proteína dos vírus e bactérias. Então, manter um pH ácido para o nosso paciente é uma condição de saúde para esse estômago, ok? Beleza, passamos a falar sobre artérias do estômago. Acho bem legal, aliás, adoro estudar artérias e vou fazer uma aula só de artérias também, porque eu vou dar aula disso, né? Então, eu ensino, eu aprendo. E acho que sempre vou colaborar aí com vocês para também aumentar o aprendizado de vocês, e principalmente na hora da prova, né? Vamos lá. Sistema arterial. Beleza. Então, começando pelo o tronco principal, a nossa aorta abdominal. Se nós formos falar, assim que a aorta ultrapassa o diafragma, né? Os primeiros ramos dela, na verdade, são as artérias frênicas inferiores, né? Então, são os primeiros ramos que dão, que tem a saída aí da aorta abdominal. Passando por eles, a gente cai no nosso querido tronco celíaco. Então, aqui, tronco celíaco. Então, o tronco celíaco, na verdade, né, gente, ele é responsável por vascularizar toda essa parte digestório alto. Ele vai vascularizar o estômago, ele vai vascularizar o fígado, ele vai vascularizar a vesícula biliar, ele vai vascularizar a primeira e a segunda porção do duodeno, ele vai vascularizar o pâncreas também em seu início. Então, veja, a parte de digestório alto até a porção de D2 é vascularizado pelo tronco cefálico, pelo tronco celíaco, ok? De D2 para baixo, a gente já vai ter muito mais vascularização, aliás, há toda essa vascularização de terceira porção do duodeno, quarta porção do duodeno, jejunum, ilho, sécum, colo ascendente, colo transverso, até o terço final dele pela mesentérica inferior. E dali, do terço final, o colo descendente, o colo sigmoide, o reto, até a parte medial dele, a gente tem pela mesentérica inferior. Então, os processos vasculares dessa parte abdominal se dão por esses três troncos. Então, para cada tronco, eu tenho um sistema funcionante aí, um sistema irrigado. Beleza? Então, vamos lá. Para cada tronco, não, né? Porque o tronco mesmo a gente só tem o celíaco. As outras duas artérias são mesentéricas. Então, falando aqui de lado esquerdo, né? E aqui, lado direito. Para o lado direito, artéria hepática comum. Peguei um pouquinho mais longe. Ok? Artéria hepática comum. Para o lado esquerdo, artéria. Não vou escrever artéria, tá, gente? Já vai direto. Esplênica. Se é esplênica, vai para o nosso querido baço. Da própria artéria esplênica, temos alguns ramos que vão vascularizar principalmente o fundo do estômago, que são as artérias gástricas curtas. Então, antes da artéria esplênica chegar lá no baço, ela tem vários ramos aí, chamados de gástricas curtas. Também antes de dar
a vascularização ao baço, ela tem uma outra rama que se chama gastroomental esquerda. Essa gastroomental esquerda vai fazer principalmente a vascularização da curvatura maior do estômago, ok? Então, daí da artéria esplênica, as principais ramas aí que a gente estuda, então, seriam as gástricas curtas vascularizando no fundo e a gastromental esquerda vascularizando a curvatura maior do estômago. Aí, saindo, voltando lá para o tronco celíaco, indo para o lado esquerdo também, a gente tem uma artéria gástrica esquerda. Essa artéria gástrica esquerda, ela é responsável por vascularizar a curvatura menor do estômago. Beleza? Então, para o lado esquerdo, basicamente é o que a gente tem aí de principais ramas. Indo para o lado direito, a hepática comum, ela vai, antes de tomar hepática própria e ir lá para o fígado e para a vesícula, ela vai dar dois ramos aí para nós. Um ramo gastromental, vou pôr aqui, direita, que vai fazer uma anastomose com a gastromental esquerda, completando assim toda a volta da curvatura maior do estômago. Então, a gastromental direita, que sai de lá da hepática comum, se anastomosa com a gastromental esquerda, que sai de lá da esplênica e faz toda a vascularização aí da curvatura maior do estômago. Saindo lá da hepática comum ainda, também temos um outro ramo, que passa lá por trás dessa gastromental e vai se anastomosar com a gástrica esquerda. Então, aqui a gente tem a gástrica direita, ok? Então, a anastomose da gástrica esquerda com a direita faz toda a parte do percurso aí da curvatura menor do estômago, ok? E como eu disse para vocês, também saindo da gastromental direita, a gente vai ter outro sistema que vai vascularizar principalmente as porções iniciais do duodeno. Então, aqui a gente tem a pancreática duodenal anterior, tanto faz, né, gente? Duodeno pancreática ou pancreática duodenal, tá? E aí, a gente tem ainda a subdivisão dela em... Não, confundi aqui, perdão. Aqui ela se chama gastroduodenal. Não, perdão. Pancreática duodenal superior, que vai se dividir em anterior e posterior, para vascularizar principalmente aí as primeiras porções do duodeno. Então é isso, né, gente? Esse sistema arterial superior aí, vascularizando toda a parte de digestório alto. Então, todo o estômago, aí depois a continuação da hepática comum, né, que ela já deu os ramos dela, seria a hepática própria.
que aí vai vascularizar fígado e vesícula biliar, enquanto as omentais e as gástricas vão vascularizar o estômago, e ainda essa gastromental dá uma rama para vascularizar a primeira e a segunda porção do duodeno. Beleza? Então, esse aí é o sistema arterial que sai lá do tronco celíaco, o primeiro sistema aí de vascularização do digestório alto, ok? Beleza. Uma aulinha curta, com uma anatomia básica, mas como eu disse para vocês, a proposta é que vocês peguem essas 3 aulas que eu dei aí sobre digestório alto, assistam ela em sequência, que eu acho que vai dar uma bela de uma resumida aí em toda a parte de anatomia, ação das substâncias que são produzidas no estômago, enfim, tem uma parte bem legal aí de digestório alto para vocês. A segunda aula, né, a última aula que eu dei para vocês antes dessa também, tem uma parte bem legal aí sobre anamnese, como é que a gente tem que abordar esse paciente dentro do consultório, né? Enfim, eu fui fazendo uma mescla aí do que eu estava estudando e passando aí para vocês. Espero que ajude aí na melhor compreensão do sistema gástrico e mais uma terça-feira juntos, uma aulinha curta aí só para fechar a questão da anatomia. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês aí. Então, ó, vou subir as 2 aulas lá hoje. Vai lá e assiste depois, dá um like lá, né? Compartilha e depois eu vou subir essa aula aqui a semana que vem para fechar o pacote aí. Beleza? Valeu, galera. Obrigado.